Pegue seu fone de ouvido e aumente seu volume porque está começando mais um episódio do 1001 Referências, o seu podcast sobre cultura nerd. Eu sou o G e hoje temos a quarta do sofá e eu trouxe comigo Dani. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo? Então hoje a gente vai fazer uma dinâmica diferente, como é quarta do sofá, eu trouxe minha namorada, né? Nada mais quarta do sofá do que isso. Hoje eu vou começar indicando então. Eu vou indicar um filme que nós assistimos juntos, inclusive, recentemente. O filme se chama Air. Ele vai contar a história de como a Nike virou a Nike, né? O elenco vai contar com grandes participações. A gente tem a Viola Davis participando, a gente tem o Matt Damon, o Chris Tucker, o Ben Affleck. Tem um elenco recheadíssimo de pessoas. É um filme bem legal, bem produzido e conta justamente como a Nike chegou no patamar que ela tem hoje. Hoje a gente liga a televisão, a gente vai assistir um filme, vai assistir um jogo, vai assistir qualquer coisa, basquete que eu assisto muito, inclusive o filme também é sobre isso, fica aí a dica. E a gente sempre vê a Nike por aí, a gente vê a Nike na roupa do pessoal, a gente vê a Nike no pé do pessoal, só que a Nike teve um boom até chegar nesse ponto. E este filme mostra o que foi esse pico, o que transformou a Nike nessa marca gigantesca e global do jeito que é hoje. Ela era uma marca inicialmente mais focada em tênis de caminhada e corrida, então eles tinham um mercado ali, mas esse era um mercado que não movimentava muito, não dava tanto dinheiro, e eles tiveram que encontrar uma outra solução, queriam entrar em outros mercados, e eles conseguiram através o fato que acontece no filme. É uma história real, é uma história baseada em história real, e ela é bem contada como aconteceu mesmo. Essa é uma daquelas histórias que a gente vê acontecer mesmo e que não tem tanto enfeite para deixar cinematográfico. Claro que tem uma outra coisa que vai deixar mais cinematográfico, mas ela é uma história bem real, bem como aconteceu, e fica aí a minha dica, Air. E eu gostaria de aproveitar a pausa para dizer para vocês se inscreverem no canal aqui. Curtam esse vídeo, compartilhem com todas as pessoas que vocês conhecem. Sigam a gente no Instagram também. É 1001 Referências, 1001 Referências em todas as nossas redes sociais. Inclusive, vocês podem escutar os episódios de um ano atrás lá no Spotify. A gente tem um acervo gigantesco, tanto de quartas do sofá, quanto dos episódios longos que vão ao ar em todos os domingos às 6 horas da tarde. Tá certo? E Dani, o que tu traz pra gente? Bom, a minha dica de hoje é um podcast. Aqui eu estou num podcast, dando a dica de outro podcast. Escutem podcasts são bons. E esse, na verdade, é um canal dentro de um canal. É uma playlist do canal BBC News Brasil, que o podcast se chama BBC Lê. Ele é um compilado de artigos da BBC, do site da BBC, só que lido por alguém. Então, se a pessoa não tem tempo de ler, ela pode escutar enquanto está trabalhando, fazendo exercícios e tudo mais. E tem sempre algumas coisas muito interessantes e os assuntos são variadíssimos. Eu, inclusive, trouxe alguns aqui para mostrar para vocês, para ver como pode interessar todo mundo, tá? É uma gama gigantesca de temas. Então, por exemplo, soft skills. Quais são as 17 habilidades socioemocionais mais buscadas por empregadores? Então, para quem está procurando assim, uma vaga no mercado de trabalho, né, tem coisas sobre empreendedorismo, sobre trabalho, etc. Lixo eletrônico, a nova e perigosa fonte de riqueza para organizações criminosas internacionais. Então, aquilo que a gente acha que não tem validade alguma, tem outra história por aí. Mas eu não vou contar, vocês têm que ir lá escutar. Aristóteles não é só o filósofo mais importante, mas o ser humano mais importante que já viveu. Mais importante que o Michael Jordan? Escutem para saber. 5 dicas do que fazer para melhorar seu sono enquanto você está acordado. Como os cientistas finalmente resolveram o mistério da existência dos gatos laranjas. Porque você provavelmente não está lavando suas toalhas com a frequência necessária. Isso aqui é bem interessante. As 6 técnicas japonesas que podem te motivar e melhorar a sua produtividade. Então aqui são só alguns exemplos. Então os títulos despertam muito a curiosidade da gente. E os temas trazidos, eles têm fonte, tudo é baseado em estudos. Então não são frases
que as pessoas tiram do nada, tipo, o Aristóteles é a pessoa mais importante que já viveu. Tá, mas por que alguém fez essa afirmação? Então, é um conteúdo gostoso de escutar, né? E pode acessar o site da BBC e ler o artigo também, né? Mas para quem não consegue ficar lendo ou não gosta de ler pelo celular, pelo computador, é legal escutar, né? Então, os narradores são sempre as mesmas pessoas, então a gente vai se acostumando com a voz deles. E os temas são interessantíssimos, eu acho muito legal, assim, sempre quando aparece pra mim ali na página inicial do YouTube, eu sempre clico pra escutar, porque é umas coisas muito legais, assim, sobre saúde, sobre tecnologia, sobre história, então é bem legal. Eu achei interessante, até porque eu sou um consumidor de podcasts, eu escuto muito podcast e às vezes a gente não tem realmente tempo para parar e ler algum artigo. É muito bom que tenham podcasts que seja falado um artigo, lido um artigo que tu possa escutar. Até porque o nosso consumo ficou muito diferente. Às vezes, assim, você pode estar escutando isso ou vendo isso dentro do carro, né? Então você pode estar escutando o nosso podcast, porque o nosso podcast também é de áudio, dentro de um carro, no trânsito, e esse podcast então traz artigos interessantes para pessoas que realmente... Tem gente que vive em cidades grandes, não é a nossa realidade, a gente vive numa cidade bem pequena, mas pessoas que vivem em cidade grande passam grande parte do seu tempo em trânsito, ou em ônibus, ou em metrô, enfim. E é muito bom poder ter um material didático também, ou interessante, com vários artigos baseados em fatos mesmo, que as pessoas podem escolher. Achei bem legal, achei bem bacana esse podcast. E diferente desse podcast, que é mais de conversa, né? A gente tem algumas coisas que são super úteis até para trabalhos acadêmicos e tal. Então dá para se aprofundar bem nos assuntos de acordo com aquilo que a pessoa tem mais interesse. Então é isso. Recapitulando então, essa semana nós tivemos Air. Onde está disponível para assistir esse filme? Amazon Prime Video. E o podcast BBC Lê, dentro do canal BBC News Brasil no YouTube. É isso aí, galera. Mais uma vez eu peço para vocês que curtam este vídeo, compartilhem com todas as pessoas, se inscrevam no nosso canal, ativem todas as notificações, mandem para os seus amigos, para os seus inimigos, por que não também, né? Mandem para todas as pessoas que vocês conhecem, nos sigam nas redes sociais, é tudo 100 Referências. A gente vai ficando aqui por aqui essa semana, um podcast um pouquinho mais curto, mas muito legal, muito bacana. Dani, por favor, apareça mais vezes. Pode deixar. Não só atrás das câmeras. Galera, um beijo, um abraço e fiquem bem.